No Brasil nada dá certo, só a urna eletrônica, né? Ainda me pareceu, e aqui também acho que é importante colocar, além de nenhum indicativo razoável de fraude generalizada. As vulnerabilidades do sistema de votação eletrônica, eles são conhecidos da Justiça Eleitoral, e mais do que isso, a Justiça Eleitoral os aponta. Por exemplo... E quer que eu diga legal, mano? É um absurdo! É um absurdo! Quem acredita aqui na urna eletrônica? Eu não acredito. A votação não foi no TSE. Eu não acredito. Mas se a gente não acreditar na instituição, não tem mais país. Eu não acredito na urna eletrônica, irmão. Por exemplo, o surgimento daquilo que na linguagem da Justiça Eleitoral se fala do mesário pianista. Em alguns locais se detectou que, locais longínquos em geral, as pessoas, o mesário acabava votando por alguém ausente. Eu não acredito na urna eletrônica, irmão. Só o Deno falou entregar os caras mais avançados do mundo. Eles votam no papel ainda. Não, eu sei, por que são bagulho eletrônico? É ruim, papel é ruim. Tem que contar muito. Eletrônica é melhor, mais rápido. No papel tem mais fraude ainda, não. No papel os caras acham lá um monte de voto jogado fora. Pode votar na... Brinquei que eleições não se ganha, se toma. Se toma. De apresentação, fez a referência, está com som. Não, pode ser que pode ser que não. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. São questões marginais. Além de nenhum indicativo razoável de fraude generalizada. Pescaria Brava, em Santa Catarina, em que numa urna se detectou, e numa eleição extremamente apertada, que um morto teria votado. Além de nenhum. Por quê? Porque alguém usou a identidade dessa pessoa. A preocupação, olha, se tem que sair impresso alguma coisa, conferir, fazer aquela conferência, em um determinado momento, alguém vai ter... O ministro Gilmar falou da questão eletrônica, mas dentro da ideia, o voto impresso é papel. Alguém vai ter que colocar esse voto impresso em algum lugar, na urna. Alguém vai poder ter conhecimento desse voto impresso, ou seja, atenta novamente contra a legitimidade. Pode se colocar imediatamente na urna ao lado. Numa impugnação, por exemplo, da votação tem que se abrir esse local. A nova versão da urna tem um visor de acrílico, onde o eleitor enxerga o voto impresso, mas não leva cópia alguma para casa. Precisa oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa. O papelzinho vai para uma urna inviolável, que só é aberta no caso de recontagem de votos. Porque ao fato de ter um voto impresso permite, que nesse modo como foi construído, permite que aquele que queira determinar o voto de cabresto ameace dizendo, olha, o voto impresso eu vou ter, como descobrir. Tá bem. Isso é mentira. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Isso é mentira. Bom. O papelzinho vai para uma urna inviolável. É um pouco de desconhecimento. A ideia que se está desenvolvendo, e o próprio protótipo, é no sentido de que esse voto impresso vai numa urna automaticamente sem manipulação. É esse todo o esforço. Mas eu acho que o que o ministro disse... mas na verdade, várias manifestações, é um pouco de desconhecimento do sistema. Acho que a urna eletrônica, qualquer hackerzinho resolve a urna eletrônica. Só apertar um F5 você muda o voto. Acabou. Mais duas agências norte-americanas entraram na lista de vítimas do ataque hacker a SolarWinds, a NASA e a Federal Aviation Administration, que regula a indústria de aviação nos Estados Unidos. Depois do ataque cibernético que afetou redes de computadores em quase 100 países no mundo, os especialistas fazem um alerta. Existe o risco de novos ataques. O primeiro a dar sinal do ataque foi o sistema de saúde britânico.
Mas o ataque atingiu desde o governo russo até um serviço de entregas de encomendas americano, universidades na China e na Indonésia, o sistema de trens na Alemanha, empresas de telecomunicações na Espanha e em Portugal. A montadora francesa Renault chegou a parar a produção em algumas unidades. E isso, por exemplo, se detectou num lugar, no Maranhão, um bom lugar, e há um inquérito em tramitação sobre isto. E como que se descobriu? Por que se fez o cruzamento? Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Hoje em dia as pessoas têm muito mais consciência. Você não acha que melhorou da tua época lá do Grêmio? Existe uma campanha também muito louca, uma campanha social muito louca, porque ao mesmo tempo que tudo está muito explícito, tem muita coisa que ainda está incubada. Um momento aqui de descontração no CNN 360. Hoje, durante a eleição simbólica para a presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito o próximo presidente da corte. Edson Fachin recebeu 10 votos e Alexandre de Moraes 1. Por conta da derrota, porque isso já estava previsto, de Moraes na eleição, o ministro Gilmar Mendes brincou com Moraes e disse: vai colocar esse pessoal no inquérito. E aí o Moraes ainda responde. Vamos ver. Ministro Luiz Edson Fachin com 10 votos. Ministro Alexandre de Moraes com 1 voto. Eleito o ministro Luiz Edson Fachin. A votação não foi no TSE. Vai colocar esse pessoal no inquérito. Ser idôneo e político não cabe na mesma frase. Política ficou um negócio... Tá ligado? Ficou um negócio desacreditado. O ministro Alexandre de Moraes brinca. Não, é que essa votação não foi no TSE. Como é que você vê o Brasil hoje? Hoje em dia eu vejo o Brasil como um grande prostíbulo. Porque todo mundo se vende, porra. Ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. Ela é esteticamente muito bonita e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que nós temos no Brasil. O voto que foi mostrado para candidato A pode ser somado para candidato B e ninguém tem como ver isso, porque isso está acontecendo dentro dos circuitos eletrônicos. O direito de fiscalizar foi extinto com a informatização pura do voto, que não permite nenhum mecanismo de recontagem que possa ser verificado por qualquer um com seus próprios meios. Porque todo mundo se vende, porra. Eu penso que o voto impresso traria grande tumulto para o processo eleitoral brasileiro. Uma lei de 2009 determinou a impressão dos votos, mas antes que fosse aplicada, o Supremo Tribunal Federal considerou a medida inconstitucional por ferir o segredo do voto. Não pode porque o Supremo decidiu que não pode, mas eu penso que traria um grande tumulto para o processo eleitoral. É mais ou menos como você mexer drasticamente num time que está ganhando. Perdeu, mané, numa mola. Muito bem. A gente vai confiar nas urnas e o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a viagem, então... Todo mundo tem um preço, então pra mim é um grande prostíbulo, irmão. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, fez um sinal que foi associado à degola durante uma sessão na corte. Eu acho que pra governar, por isso que eu digo legal, mano, pra governar tem que ter nobreza. E essa é a democracia que nós conquistamos. Legal, mas fiquei muito triste. Porque aquele começo daquela luta desencadeou nessa democracia que a gente tem hoje. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. A gente não era de esquerda, a gente era do país, irmão. Que o país não existe, um país não tem direita e esquerda. Quem ama o seu país, luta pelo seu país. Para permitir a democracia e a manifestação livre. E o cargo público, né? O homem público. Mundo paga pra comer. O próprio nome dele fala, homem público. O senso de público é zero. Mas nenhum. Tá ligado? Vai ser homem privado, não público. É isso aí. Ser público é abdicar de muita coisa. O presidente Lula sancionou o aumento de salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Salários servem de teto do funcionarismo público.
passarão de R$ 39.200 para R$ 41.600 a partir do mês que vem, chegando a R$ 46.000 em 2025.